tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves do céu e o seu pouso, e por isso, e por entre a ramagem, desferem o seu canto. Eu queria ter uma voz do Cid Moreira aqui para narrar este salmo lindíssimo, hein? Esse aqui é o salmo de número 104, versos 10 até o 12. Tu fazes rebentar fontes no vale cujas águas correm entre os montes. Sabe, é isso que Deus faz na nossa vida. Ele refresca a nossa vida. Ele refresca, a gente tem prazer de beber a água que vem do trono dele, nas fontes do vale. Que coisa linda que os animais bebem. Isso aqui, as aves, né? Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Que coisa linda, né? Deus é assim. Deus se preocupa com cada detalhe. Quando você olha para a natureza, você encontra uma digital de Deus. Está lá. Tantas coisas lindas, maravilhosas acontecendo ao seu redor. Esses dias eu fui dormir num lugar afastado, vi um planejamento da nossa igreja lá, e de manhã, maritaca, eu adoro maritaca, tem gente que não gosta, mas eu adoro maritaca, e qualquer pássaro cantando de manhã é uma delícia, é uma delícia. Deus fez tudo isso, Ele fez rebentar as fontes do vale, e as águas correm. Ele faz isso para você, para que você tenha refresco na vida. A água dele, a água da vida. Peça, ele vai dar. Lindo texto, né? Lindo texto. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos felizes em poder estar com você pelo YouTube. Tem muita gente que nos acompanha a qualquer horário do dia, não é? Basta você abrir o nosso canal ali, acessar o nosso canal Reavivados por Sua Palavra, aqui. NT no final. Tudo junto, esse NT é importante, tá? Aí você tem todos os textos, todos os capítulos da Bíblia já foram gravados ali, você pode rever alguns mais antigos, mais novos, não importa, estude a Bíblia, tá? Estamos também no Deezer, no Spotify, você pode ouvir aí enquanto faz uma caminhada, seus exercícios. É muito bom ouvir a Bíblia, ouvir as histórias da Bíblia comentadas. A gente dá uma pinçada em alguns pontos, né? Não dá para falar tudo, pouco tempo que a gente tem, mas é gostoso estudar a Bíblia, não é mesmo? Nós estamos também no NT Play, e ali no NT Play a vantagem é que tem outros programas bacanas, né? Saldo Extra, apresentado pela Kathleen, está lá um programa bacana, você saber o seu dinheiro, como administrar, onde aplicar, bem legal, tá bom? Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança. Se você quiser conhecer mais sobre isso, você deve ter ouvido várias vezes aqui na TV, né? Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança e nos ajudar com suas ofertas também, voluntárias, eu vou lhe dar esse número aqui do WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? É só perguntar lá, olha, eu quero me tornar Anjo da Esperança, maravilha, esse apoio. E aqui tem fisicamente o apoio dos Anjos da Esperança. Essa revista tem outras muitas, né? Muitas outras. Essa aqui fala sobre cura do pecado. São 15 temas bíblicos, são temas apaixonantes, como a criação, né? O santuário. Aqui, bem explicadinho, o pastor Rafael Rossi, apresentador do programa Arena do Futuro, ele preparou esse material com muito carinho. Outro número, WhatsApp, é só escrever e pedir a sua revista. Muito bem? Então nós vamos agora para o capítulo 36 do segundo livro das Crônicas. É o último capítulo. E depois nós vamos entrar em Esdras. Vale a pena esse fechamento e o próximo livro. Eu espero você aqui, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria ter você com a gente. Você chegou agora, você está nos acompanhando desde o início.
É muito bom saber que tem muita gente que está estudando a palavra de Deus. Vamos agora para o último capítulo do segundo livro das Crônicas, é o capítulo 36. Esse é um capítulo que conta a história de três reis. Três reis não foram bons reis. Então, o último rei aqui bom vai ser Josias. Infelizmente, teve filhos que não acompanharam a sua vida, o seu desenrolar aí com Deus, a sua intimidade com Deus. E vai falar em Nabucodonosor. Nabucodonosor vai ser apresentado aqui nesse livro. O primeiro rei, o rei que ficou 3 meses, olha, bem pouquinho, hein? 3 meses, praticamente nada. Foi quando o Egito chegou com toda a força. O verso 3 diz assim, é o filho de Josias esse, o primeiro filho. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra uma pena de 100 talentos de prata, 3.400 quilos, ou 3,5 toneladas quase, e 1 talento de ouro. Olha só, 34 quilos de ouro. O ouro é mais valioso que a prata, né? Aí o rei do Egito constituiu a Eliaquim. Ele foi lá, tirou Jeoacás com 3 meses. Foi assim uma derrota grande. Você se lembra, no último capítulo, Neco, o rei do Egito, vai para outro lugar, vai para a Batalha de Carquemes, e Josias se interpôs ali, disse, estou aqui, que negócio é esse, tal. Não sei o que ele queria muito, mas o rei disse, não, Deus mandou tocar essa batalha com alguém que nos prejudicou, não tem nada a ver com você, vai embora. A vontade de Deus não é essa, vai embora. E ele não foi, enfrentou e acabou morrendo. E nesse momento, né, da morte dele, o seu filho toma o poder por pouco tempo, 3 meses, talvez até o Neco chegar ali ou mandar um comandante para lá. E o rei do Egito depôs o filho de Josias e colocou Eliaquim, que era irmão de Jeoacás, tá? Então, portanto, outro filho, mas ele constituiu e teve um outro nome, ele mudou o nome para Jeoaquim. Então, vai governar agora Jeoaquim, que é o mesmo Eliaquim. E o Neco o levou para o Egito, levou preso lá para o Egito. Então, era o Neco mesmo, passou naquela jornada. Eles perderam o reino, então, perderam a independência. Ficaram debaixo do governo do Egito. Olha, foi uma atitude tola. Eu falei até no final do programa passado, você se meter na guerra que não é sua. O homem estava indo para guerrear com Carquemes lá na Babilônia. E por que eu vou me levantar do trono para lutar contra ele? Agora ele vem, toma Jerusalém e começa a derrocada de Jerusalém. Poucos anos mais de Judá. Nesse cenário todo, depois desse Jeoaquim tomar assento, né, e ele fez o que era mal diante do Senhor, isso é uma característica péssima. Nesse meio tempo, ele governou 11 anos, a Babilônia assume o reinado que era do Egito e da Síria lá, mas eles assumem o Egito. Babilônia começa a crescer, Nabucodonosor aparece. O que ele faz? Ele vai para Jerusalém. Prendeu o Jeoaquim, que é o mesmo Eliaquim, né? Isso é uma boa pergunta aí para o bom de Bíblia. Não é ali Eliaquim e Jeoaquim, né? O nome que foi mudado. Mas Nabucodonosor aparece e ele rouba todos os utensílios da casa do Senhor e os pôs no seu templo. Ele leva Jeoaquim preso. Então eles perderam a independência e agora perderam a terra. Jeoaquim foi perverso, caiu nas mãos da Babilônia e vem o reinado de Joaquim, que era filho de Jeoaquim. Então são 2 filhos de Josias e este Joaquim era filho de Jeoaquim. E vai aparecer outro filho,
o segundo filho de Josias aqui, que é o Zedequias, que foi o último rei. Então tinha Joaquim 18 anos, reinou 3 meses e 10 dias, muito pouco também. Fez mal perante o Senhor, o que era mal perante o Senhor. Nabucodonosor veio na primavera e tomou mais utensílios. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei de Judá. Então, eles perderam a independência, eles perderam a terra e agora eles perderam a riqueza. Nabucodonosor leva dessa vez a riqueza do templo ainda e a riqueza do rei. Aí entra Zedequias, o último filho de Josias, a reinar. Também não seguiu o caminho do pai, Tinha Zedequias a idade de 20 anos e reinou 11 anos, debaixo da Babilônia. Ele fez o que era mal, verso 12, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. O que falava Jeremias aqui? Olha, não resistam, a Babilônia vem, vocês não devem resistir. Olha a importância do profeta falando aqui. A desobediência diante da palavra do profeta lhe custou bem caro. Ele foi o último rei. Se ele tivesse sido obediente, ok, Deus teria outros planos, outra saída e tal, eles estariam debaixo do governo de Nabucodonosor. Mas ele fez mal, não se humilhou o profeta Jeremias, que tinha a palavra de Deus. Então aqui vem uma reflexão para a gente. Quando eu não me humilho diante da palavra, né? O que é humilhar, né? Humilhar é quando você não sabe o caminho e segue quem sabe. Esse é humilde. Você não sabe o caminho, mas segue quem sabe. Jeremias falava da parte de Deus, Zedequias não respondia positivamente. É o que nós fazemos muitas vezes. A palavra de Deus diz uma coisa, a gente faz outra. Isso não é bom, tem consequência sempre. Sabe qual foi a consequência aqui? Verso 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor. O seu pai se rebela contra um rei que nem ia fazer guerra com ele, o rei Neco do Egito. Aqui ele também se rebela, aprendeu com o pai. Se rebela contra Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. E tanto se obstinou no seu coração que não voltou o Senhor Deus de Israel. Que triste, hein? Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. A coisa ficou bem complicada. Segundo todas as abominações dos gentios. Você se lembra que Manassés fazia todas as abominações dos gentios, depois, na conclusão da sua vida, ele fez mais do que os gentios faziam. É uma experiência incrível aqui. Então, ele também abriu a porta para as contaminações dos gentios na casa do Senhor, que tinha ficado em Jerusalém. O Senhor Deus falou, começando de madrugada, por intermédio dos seus mensageiros, que se compadecerá do povo, da sua própria morada. Eles zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras dos profetas, e então aí a Babilônia toma Jerusalém de uma maneira impressionante. Foram 2 viagens de Nabucodonosor, uma, os muros foram caídos, e a outra, o templo foi derrubado. E a palavra do profeta era: bom, vocês não descansavam os sábados, então agora a terra vai descansar. Bem terrível isso, né? Foi lá, matou os seus jovens, verso 17, a espada, na casa do seu santuário, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, verso 17 eu estou lendo, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos morreram, você entende isso? A desobediência do povo de Israel foi culminada com Zedequias. Novamente, levou para a Babilônia todos os utensílios que sobraram, grandes e pequenos, tesouros da casa, os tesouros do rei, tesouros do príncipe. Levou tudo para a Babilônia, queimaram a casa de Deus
e derribaram os muros. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, ele os levou para a Babilônia. E aqui Daniel está indo para a Babilônia, né? Nessa história toda aqui. Se tornaram servos, não é? Até o tempo do reino da Pérsia. E a Pérsia domina sobre a Média e a Pérsia. Então, o combinado Medo-Persa, eles dominaram Babilônia e estavam lá. Uma quantidade imensa de judeus e ficaram 70 anos. O profeta Jeremias tinha dito, que eu mencionei aqui sobre os sábados, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou. E aí vem a profecia, diz até os 70 anos se cumprirem. E o livro termina, tem tanta desgraça aqui, né? Conta tanta história, porque Crônicas está preocupado em falar sobre Judá. Ele menciona pouco Israel. Só quando os reis iam fazer incursões ali para chamar o povo para a Páscoa e tal. Mas esse livro ele fala só de Judá. E Judá caiu por último. E quando cai, fica 70 anos lá na Babilônia, debaixo do poderoso rei Nabucodonosor. Eles perderam a independência, perderam a terra, perderam as riquezas e perderam seus líderes. Totalmente, perderam tudo. Mas o livro, como eu disse, termina com uma coisa boa. Já pula o tempo dos 70 anos, já pula os 70 anos e chega até Ciro. Ciro, o persa. Aqui já estavam dominando sobre Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, verso 22, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, aí as palavras, né? E termina o livro com o verso 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele tomou Babilônia, tomou tudo. E me entregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ele manda um edito para todas as terras, dizendo, tem judeu aí? Tem gente de Judá? Então suba, porque o Senhor me incumbiu de construir o templo. O maior choro dos judeus ali na Babilônia era que o templo foi derrubado. Eles tinham casas pequenas, tipo sinagogas, onde as crianças eram ensinadas, mas o templo estava no chão. Essa era a maior tristeza. Deus suscita Ciro. Ele vai comparar Ciro a outras coisas aqui, em Ezequiel, em Isaías também, quando chegarmos lá, vai tomá-lo como exemplo de algumas coisas, mas ele foi usado por Deus para trazer o povo novamente. Em Israel isso não aconteceu. Primeiro que o templo não estava lá. Segundo que eles debandaram de uma forma assim, horrível, e foram espalhados pela terra. Eles zombavam quando foram convidados para Páscoa, pelo rei Ezequias. Mas o povo de Judá não. O povo de Judá teve suas idas e vindas, mas o templo estava lá. Então, a maior tristeza do povo era essa. E agora vem a maior alegria. Então, o livro termina com esperança. O livro termina com esperança. Muitos dos que foram nunca tinham ido para Jerusalém. E alguns idosos também. Então, agora vem o livro de Esdras contando a ida deles para Jerusalém. Com Zorobabel, depois com Esdras. É um livro muito lindo, de esperança, o retorno do povo de Israel. Deus está falando para a gente assim, não importa esse mundo de pecado, esse mundo horrível, esse mundo tão complicado, o final vai ser feliz. E o Billy Graham disse uma frase muito bacana, pelo menos se supõe que ele tenha dito essa frase, que ele disse assim, fique tranquilo, eu já li o último capítulo da Bíblia, tudo termina bem.
Então aqui está uma esperança para o povo de Israel, esperança para nós também. Vamos confiar em Deus, problemas aqui, mas tudo vai terminar bem. Tenha esperança. Vamos orar. Pai querido, dá-nos esperança. Dá-nos a certeza de que o Senhor está em nosso coração. Dá-nos a certeza que podemos contar com a Tua direção na nossa vida assim que nós nos humilharmos para seguirmos os Teus passos. Porque o final vai ser feliz. Temos certeza disso. A Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã começamos Esdras, não perca, hein? Até lá. No dia 26 de dezembro de 2004, mais de 230 mil pessoas morreram, 500 mil ficaram feridas e 1,7 milhão ficaram desabrigadas, quando um terremoto de escala 9.2 causou um tsunami monstruoso. Interessante que, tentando avisar as pessoas das zonas que seriam atingidas, um alerta bastante direto foi emitido pelo Sistema de Alerta de Tsunamis do Oceano Pacífico. Porém, apesar de avisados, diversos governos ignoraram os alertas. Na Indonésia, o nível do mar diminuiu vários metros depois do terremoto. Este é um sinal claro de que uma onda gigante estava se formando. Os turistas da região ficaram maravilhados com a cena e correram para brincar nas poças formadas pela água do mar cheia de peixes presos. Conforme muitas gravações revelam, alguns acharam o fenômeno esquisito, mas nem por isso saíram das praias. E o resultado é que milhares de pessoas, mesmo com alertas disponíveis, perderam a vida por não dar créditos aos avisos. Esse é um princípio para a nossa vida também. Muitas tragédias acontecem conosco simplesmente porque não damos ouvidos aos alertas. Veja como o último capítulo do livro de 2 Crônicas explica esta questão. Nesta seção, encontramos os últimos reis de Israel antes do povo ser levado para o cativeiro em Babilônia. Porém, antes de descrever o cativeiro, a Bíblia mostra o motivo do sofrimento que viria sobre o povo. A partir do verso 15 lemos: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera de seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Ao contemplar a cena do povo de Israel voltando para a escravidão em Babilônia, percebemos que eles foram avisados, porém zombaram e desprezaram os avisos. Eles simplesmente escolheram sofrer, pois foram alertados, mas ignoraram. Sabe, isso me faz pensar em quantas vezes, mesmo sendo avisados, ignoramos os alertas e nos arriscamos em embarcar no caminho do perigo. Desta forma, precisamos dar ouvido aos alertas divinos e não brincar com o mal. Afinal, vale a pena refletir no interessante questionamento levantado por Freud. Por que algumas pessoas procuram tanto a infelicidade e, quando a encontram, se surpreendem?